Bom dia, irmãos, nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início ao nosso culto público na manhã deste domingo, culto de adoração a Deus e também em ações de graças por mais um ano de organização da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana do Brasil em São Bento do Una. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Salmo 115. Nós vamos ler todo este salmo de modo alternado. Eu inicio com o versículo 1 e os irmãos leem o seguinte, e assim do verso 1 até o verso 18. Repetindo, Salmo 115, iremos ler todo esse salmo de maneira alternada. Se você não tem um exemplar da Bíblia, no nosso boletim que você recebeu aí à entrada, tem toda a nossa liturgia transcrita. Salmo 115, leitura alternada, diz assim a palavra de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e quantos deles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós que tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, viveremos do Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. O verso 12 diz, de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. E essa, de fato, tem sido a nossa oração. Deus, de fato, ele tem se lembrado de nós, né? Ao longo do mais de meio século de organização dessa igreja, o Senhor tem olhado para o povo desta cidade, o Senhor tem olhado para a sua igreja que se reúne nesse lugar. E por isso, nós podemos dizer como salmista, no verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E nós estamos aqui para isso, para louvar o nome do Senhor. E eu convido os irmãos a fazermos isso cantando o hino de número 4. Hino de número 4, culto à Trindade. Vamos ficar em pé todos? Hino de número 4, intitulado Culto à Trindade. Deus está no tempo, maior e poder.
A igreja pode se assentar. Nós vamos continuar a liturgia dessa manhã, abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Leitura dos 11 versículos. Salmo 32. Todo o Salmo, todos os seus 11 versículos. Vamos fazer a leitura mais uma vez de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares, a congregação lê os versículos pares do Salmo 32. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu rigor se tornou em servidão de espírito. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vamos ler todos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, vamos proceder agora com um momento de oração silenciosa, vamos confessar a Deus nossas falhas, nossos pecados. Quero convidar aqueles irmãos que tiverem condições a se colocarem de joelhos, para que nós façamos esse momento de pública confissão dos pecados que temos cometido ao Senhor Deus. Depois de alguns instantes, eu vou convidar o nosso irmão presbítero Valdeci, presbítero emérito desta igreja, para estar fazendo uma oração audível de confissão e de arrependimento.
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, mais uma vez, no Salmo 111. E nós vamos ler todo esse salmo, seus 10 versículos, assentados mesmo como estamos, mas não obstante com toda reverência e temor diante do Senhor. Salmo de número 111, as obras magníficas de Deus. E agora nós vamos fazer a leitura em uníssono. Vamos ler todos juntos os 10 versos desse poema divinamente inspirado e escrito pelo salmista. Salmo de número 111, leitura em uníssono. Todos encontraram? Digam amém. Vamos ler todos? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma oração de louvor nesse instante. Eu quero convidar o nosso irmão missionário Carlos Eduardo a fazer uma oração de louvor, de adoração ao Senhor Deus. Amém. Ainda, meus irmãos, prosseguindo com o ato de louvor da nossa liturgia, os irmãos do grupo de louvor vão estar conduzindo a igreja nos cânticos de adoração ao Senhor Deus. Durante o primeiro cântico, nós queremos avisar que nós teremos a oportunidade de trazermos aqui à frente os nossos dízimos e ofertas. Então, os irmãos que vieram preparados nesse sentido podem participar também, trazendo seus dízimos e ofertas. E aos visitantes, nós dizemos que não se sinta constrangido, mas se for do seu desejo, também pode contribuir. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. E esse primeiro cântico, nós iremos entoar o que nós cremos. E ele fala sobre os 5 sola. Somente a Escritura, só Cristo, só a graça, somente a fé e só a Deus, toda a glória. Vamos cantar a nossa fé, o que nós defendemos, o que a nossa denominação crê, o que nós defendemos.
mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver, pela Escritura Deus me sustém. Só por Cristo posso me achegar. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele nos justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Sua graça, só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu amor. Deus por sua imensa graça me salvou. Sua fé, só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou. Para crer na salvação, esperar com conversão, que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só Deus triunfa. Só Deus deu a glória eu darei. Só a Deus eu dou louvor eu porque sempre me amou, nunca me desamparou. E tudo eu vivo para o seu louvor. Sempre me amou, nunca me desamparou. E tudo eu vivo para seu louvor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nós vamos adorar ao Senhor cantando a oração de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder
diz que Deus habita em meio aos louvores. Nós cremos que Deus está aqui ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso louvor. Eu convidaria a nos colocar em pé, iremos cantar esse hino. Cantai, perto está o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Alegremente com esse hino. Iremos fazer mais uma oração cantada. Esse é um canto de gratidão ao nosso Deus. E esse hino ele diz: vem de ti, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nunca me deixes esquecer que tu
Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos fazer uma oração de gratidão, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, também pelos dízimos e ofertas que foram aqui recolhidos. Vou convidar o nosso irmão presbítero José Maria, presbítero dessa igreja também, para fazer uma oração de gratidão, de louvor ao Senhor. Amém. Irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por esse momento. Estarmos aqui juntos para celebrar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na vida desta igreja. Há 56 anos nós temos experimentado a bondade do Senhor. Louvado seja o nome dEle. Nós já cantamos, nós já oramos, nós já confessamos as nossas faltas, nós já ofertamos ao Senhor. E agora iremos ouvir a palavra do Senhor. Iremos ouvir Deus falando às nossas vidas, aos nossos corações. Portanto, abra seu coração e a sua mente para receber a palavra do Senhor, aquilo que Deus reservou para a sua igreja nesta manhã. Está conosco o pastor reverendo Irineu Júnior, ele que vai ser o mensageiro desta manhã. Aceitou o nosso convite de bom grado, de forma imediata já aceitou. Nós tivemos que adiar o nosso aniversário, dada essa circunstância que estamos vivendo, e mesmo assim, tendo adiado, o irmão sempre se mostrou pronto para nos ajudar, e está aqui nessa manhã, está acompanhado de sua esposa, a nossa irmã Cristiane, que eu não vou pedir para ficar de pé, depois vocês conhecem ela, tá bom? E o pastor Irineu, ele é natural aqui de São Bento do Una, ele pode falar um pouco mais sobre isso. Natural aqui de São Bento do Una, é filho também de um pastor, do reverendo Irineu Ferreira, talvez conhecido dos mais experientes aqui desta igreja. Ali o presbítero Adalto balançou a cabeça afirmativamente, então conhece o reverendo Irineu Ferreira. E o pastor Irineu Júnior, ele é professor do Instituto Bíblico do Norte, é pastor da Igreja Presbiteriana de Arco Verde e é membro e vice-presidente do Presbitério do Vale do Pajeú. E, acima de tudo, servo de Deus e companheiro de caminhada no ministério. Então, pastor, fique à vontade, a palavra é do Senhor, Deus o abençoe. Meus amados, é um prazer estar de volta aqui. Minha esposa sempre brinca dizendo assim que eu tenho o prazer de dizer que sou daqui de São Bento do Una, né? Sempre que perguntam, eu digo que sou natural de São Bento do Una, né? Nasci lá e sou de lá, embora tenha vivido pouco tempo aqui. Na época, meu pai pastoreava aqui a igreja, e eu vivi aqui até perto de completar meus 2 anos de idade. Então, assim, eu não tenho muitas lembranças da igreja. Quando a gente chegou,
Minha esposa disse, eu não conheço São Bento do Una. Eu disse, eu também não. Embora seja natural daqui, não conheço sim, porque aos 2 anos de idade a gente foi embora. Estive aqui em outros momentos, na adolescência, juventude, mas assim, rápidos, passando, como hoje, vindo apenas para alguma programação na igreja e voltando, então não conheço a cidade, não tenho lembranças de infância aqui na cidade, porque só fiz praticamente nascer. Eu dizia a Fernanda, a única coisa que eu lembrava assim era dizer, olha, eu lembro que a igreja é numa avenida larga, que tem um canteiro no meio e que ela é de esquina. Eram as únicas lembranças que eu tinha, assim, específicas da igreja e da cidade. Mas é um prazer estar aqui, como o Fernando disse, sou acompanhado ali com minha esposa, mais adiante a gente vai ter um momento de confraternização e vai ter essa oportunidade de conhecê-la melhor, Cristiane, mas já me sustenta aí com as suas orações e caminhando junto comigo há 22 anos, então Deus continue abençoando a ela e a nós. Meus amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler todo esse capítulo. Os irmãos, então, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16. E diz assim, a palavra do nosso Deus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de que 4 cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para a banda de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor,
isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesse instante nós vamos meditar na Tua Santa Palavra, as Sagradas Escrituras, elas que nos trazem essas palavras de vida eterna. E assim, que o Teu Espírito, que habita em nós, que está aqui nesse lugar, abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para guardarmos a Tua Palavra no Teu coração, para não pecarmos contra o Senhor. E o Senhor, então, assim nos instrua. Oramos ao Senhor, oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esse texto é um texto rico, um texto com vários ensinamentos, e nós não vamos nos propor aqui a falar sobre cada nuance do texto, cada detalhe do texto. Tem aqui assuntos que são polêmicos e que poderíamos aqui fazer uma mensagem apenas sobre determinados trechos específicos desse texto, mas a nossa ideia é percorrer todo o texto observando a ideia da fé que é encontrada aqui nessas vidas e nessa caminhada com o Senhor Jesus. Quando a gente olha para o livro de Mateus, a gente vê que o molde ou a maneira de pensar e de escrever, as formas de expressão que são empregadas aqui por Mateus, elas têm muito a ver com a realidade que ele queria apresentar desse Cristo que veio dos judeus, desse Cristo que era parte do povo judeu. Um evangelho que foi escrito para judeus, cristãos judeus, que estavam ali vivenciando essa verdade dessa religião aqui na Palestina. O grande objetivo, então, era provar que Jesus, esse menino de Nazaré, era o Messias, aquele enviado por Deus, o Filho de Deus, o prometido pelo Senhor, que ele era o cumprimento das mais antigas profecias a respeito daquele que viria e seria o grande Salvador do mundo. O Evangelho, então, de Mateus, está repleto de alusões a passagens do Antigo Testamento, as citações do Antigo Testamento, querendo, então, fazer exatamente essa ligação da vida do povo judeu, dos filhos de Abraão, dos descendentes de Abraão, com esse homem Jesus, com esse Filho de Deus Jesus, com esse Messias. O objetivo, então, que prevalece em todo o livro é mostrar Jesus como aquele de quem Moisés escreveu, aquele que estava predito na lei, nos profetas, esse que de fato era o enviado. Ele contém essas referências também ao reino de Deus, ao Antigo Testamento. Os acontecimentos registrados aqui em Mateus 16, eles vão ter a sua base, ou vão nos dar base para entender o que viria logo depois, que seria exatamente o Senhor Jesus sendo levado já para ser morto e crucificado. Aqui já são momentos antes do Senhor Jesus ir a Jerusalém e lá então ser levado à morte. A gente vê aqui que ele menciona a igreja pela primeira vez, quando ele fala com Pedro e diz: olha, você vai então estar ali adiante com os discípulos, nós vamos estar organizando e eu, como pedra, estarei fundamentando essa igreja que vai surgir após a minha morte. E fala também de forma mais específica sobre essa morte e essa ressurreição dele. Embora antes ele já viesse falando aos discípulos a respeito disso, aqui nesse texto ele vai falar de forma mais específica dessa realidade, de sua prisão, de sua crucificação, de sua ressurreição. Porém,
como vemos na caminhada dos discípulos e nesse próprio texto, os próprios discípulos parecem demorar um pouco para aprender as lições e para entender aquilo que Jesus estava falando. A fé, então, é esse tema comum que nós queremos enxergar e levar vocês a enxergarem durante essa caminhada que faremos agora por esse texto, né, por essa perícope aqui da palavra do Senhor. E a primeira expressão de fé ou realidade com relação à fé que nós queremos mostrar aqui é que havia, nesses 4 primeiros versículos, grupos que eram religiosos, estavam ali servindo a Deus, lutavam por uma tradição judaica e por um ritualismo cultico, mas que mesmo assim tinham um tipo de fé que estava, na verdade, colocando Jesus à prova. Estava querendo testar Jesus. Estava querendo ver se encontrava em Jesus algum erro, alguma falha. E, infelizmente, olhando para os dias de hoje, a gente vê que, mesmo dentro da igreja, às vezes a gente encontra esse tipo de fé. Pessoas que, de fato, não estão querendo servir a Deus, mas estão querendo testar. Será que, de fato, o pastor é bom? Será que, de fato, a igreja é saudável? Será que aqueles homens que estão ali na liderança, os presbíteros, são mesmo servos do Senhor? Tem uma fé que estão, na verdade, colocando as coisas sempre em prova. A verdade aqui dos saduceus e fariseus era de tentar calar Jesus. Eles eram líderes desses chamados partidos religiosos nessa época do Senhor Jesus, que eram distintos entre si e até, de uma certa forma, inimigos, mas que aqui, nesse momento que o Filho do Homem aparece, eles se juntam com o objetivo, então, de testar Jesus, de destruir Jesus, de encontrar uma falha no ministério de Jesus, de apontar um erro para que as pessoas deixassem, de fato, de crer no Senhor Jesus. Fariseus era um grupo mais tradicional, era um grupo que brigava mais pela lei de Moisés, inclusive tinham outras leis que eles acrescentaram a esse ritual judaico e a essa vida do judeu, e eram esses tradicionalistas do templo. Já os saduceus, eles eram mais parecidos com os nossos liberais de hoje. Eles tinham ideias mais liberais e eles tinham, por exemplo, união com o governo romano, né, e achavam que deveriam trabalhar de uma certa forma para que a igreja se tornasse também um lugar, né, onde o governo pudesse ali ter a sua participação. E o que de fato esses dois grupos queriam de Jesus quando eles chegam e diz: mostra-nos um sinal do céu, mostra-nos um sinal. E eles vão dizer assim: então acreditaremos. Mostra-nos um sinal. Então acreditaremos. Será que essa de fato era a disposição do coração desses homens? Será que de fato era esse tipo de fé que fica evidenciada aqui no texto? A gente olha e a gente vê que não. Essa palavra traduzida aqui por mostra-nos um sinal do céu significa muito mais do que simplesmente que ele realizasse um milagre, para que eles vissem ali um milagre sendo realizado, uma demonstração de poder do Senhor. Muito mais do que um prodígio ou um simples fato sobrenatural. Mas era a ideia de que Jesus fizesse algo que pudesse provar de forma cabal, indiscutível, de que ele era, sim, a pessoa que eles esperavam, o Filho de Deus, o Messias, algo que confirmasse a identidade do Senhor Jesus. E qual o problema, então, em pedir uma confirmação ou pedir que fosse mostrada essa identidade do Senhor Jesus? Quando nós vemos aqui o texto, nós vemos que, na verdade, o que eles queriam era testar o Senhor Jesus. Logo no primeiro versículo, diz que os fariseus e saduceus, eles se aproximam testando, pediram um sinal. Então, a intenção do coração deles, na verdade, não era crer no Senhor Jesus, não era ver a ação do Senhor Jesus, ou que ele mostrasse que, de fato, ele era o Cristo, para que eles crescem, mas eles estavam querendo testar o Senhor Jesus. Eles estavam querendo encontrar alguma falha no Senhor Jesus. A definição dessa ideia ou dessa palavra
tentando, pediram-lhe que eles mostrassem um sinal vindo do céu, né, traz essa ideia de tentar, de testar, de fato, o Senhor Jesus. O contexto vai determinar o sentido e vai nos provar que, na verdade, eles não queriam crer em Jesus. Eles queriam confundir o povo. Eles queriam que Jesus fizesse esse sinal ou que ele não fizesse o sinal para que eles pudessem ter argumentos para aí, então, começar a disseminar confusão no meio do povo. Começar a disseminar falta de fé em Jesus no meio do povo. Eles queriam, então, convencer o povo de que aquele que estava ali diante deles não era, de fato, o Messias, o Cristo, e que eles não deveriam crer naquele Cristo, mas deveriam seguir os ensinos deles, a doutrina deles, o pensamento deles, que eles estavam certos, que Jesus estava errado, e que eles deveriam, então, obedecer aquilo que eles, como líderes, como saduceus, fariseus, como líderes ali do templo, estavam impondo ao povo. E essa seria a realidade do outro lado da moeda. A gente começou dizendo da fé e de irmãos na igreja que testam a liderança. Por outro lado, a gente vê aqui essa ideia também de uma liderança que às vezes quer impor à igreja não a palavra de Deus, mas a sua ideia, o seu pensamento, aquilo que ele acha que é correto, aquilo que ele acha que é certo. E aí ele vai buscar argumentos, ele vai tentar achar alguns sinais para que possa mostrar que a ideia dele é que está certa, que a vontade dele é que deve ser realizada na igreja. E esses são dois perigos que o texto começa a nos mostrar e que a igreja precisa estar atenta a essa realidade. Nós precisamos, então, de fato, crer no Senhor Jesus. Até porque nós sabemos que milagre não convence ninguém de que, de fato, o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Nós não precisamos correr atrás de milagres para poder crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E esses homens já haviam visto muitos milagres que o Senhor tinha realizado. Muitos sinais já tinham sido dados e eles não precisavam agora dizer, mostra-nos um sinal. Eles já sabiam. Eles já tinham uma convicção a respeito de Jesus. Eles já sabiam o que estavam fazendo ali. Eles tinham um objetivo comum em estar ali. Se a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que milagre serve apenas de confirmação para aqueles que já criam, e não para produzir fé no coração de ninguém, porque a fé não é produzida por um milagre no coração de ninguém. A fé é um dom de Deus, que Ele nos dá gratuitamente, por sua graça. E assim, a fé não vem por ver os milagres, mas vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Lendo o Antigo Testamento, lendo Moisés e os profetas, aqueles homens deveriam ter essa convicção, como Mateus faz questão, então, de mostrar, através dessas citações do Antigo Testamento, que esse era o Messias, porque ele cumpria tudo aquilo que fora dito a respeito do Messias. Eles não precisavam de um ato sobrenatural para crer. Eles precisavam da palavra de Deus. E essa é uma outra realidade que hoje, em busca de uma fé, as pessoas às vezes procuram dentro da igreja. Atos sobrenaturais para poder provar que de fato aquela igreja tem o poder de Deus e que a ação do Espírito Santo está presente ali naquela igreja, quando na verdade o que nós precisamos é ler a palavra de Deus. É olhar para a palavra de Deus. É observar o que está escrito na palavra do Senhor. Jesus então fala com eles sobre tempo, para revelar o desconhecimento e a cegueira que eles tinham e de como eles eram incapazes de compreender aquilo que de fato era verdadeiro. Eles conseguiam enxergar evidências na criação, se ia chover, se não ia, como ainda hoje a gente gosta de fazer, olhar o tempo, né, e pensar, hoje chove, hoje não chove, mais tarde chove, não chove. Vocês são capazes de fazer isso, mas vocês não conseguem enxergar de fato a verdade a respeito do Filho de Deus. Vocês são parte de uma geração adúltera, corrupta, que perverteram a palavra do Senhor. E então ele menciona o sinal de Jonas, final do versículo 4,
ele diz que não será dado a eles nenhum outro sinal, senão o de Jonas. Mais adiante, lendo o próprio texto, a gente vai entender que o que o Senhor Jesus está falando é sobre a questão de estar como morto ou morrer e ao terceiro dia ressuscitar, como aconteceu com Jonas. Passou ali 3 dias no ventre do peixe e depois veio a receber vida novamente, né, e poder ali transmitir a mensagem do Senhor. Ele estava falando então a respeito da sua crucificação, do seu sepultamento, mas também da sua ressurreição. Esse fato, esse sinal que para Israel mostraria que de fato ele é o Messias. E foi sobre esse sinal que Pedro pregou lá no Pentecostes. Se nós olharmos Pedro pregando em Pentecostes, nos Atos 2, a partir do versículo 22, ele vai dizer assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Então ele está dizendo, olha, eles estavam pedindo aqui um sinal, mas Pedro, quando vai pregar lá, vai dizer, eles viram muitos sinais, milagres, prodígios realizados pelo Senhor Jesus. E ele continua dizendo, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, Pedro, quando vai pregar lá no Pentecostes, ele vai lembrar aos judeus e vai lembrar aos homens daquela região, dizendo, vocês viram os sinais. Não precisava o Senhor Jesus fazer mais sinal nenhum. Vocês viram os milagres. Vocês viram os prodígios. Se fosse esse o caso, vocês creriam nele. Se fosse por conta de sinais, de milagres, de prodígios, vocês creriam nele. Mas a fé que o Senhor Jesus deseja que exista em cada um dos nossos corações, não é essa fé que fica colocando o Senhor Jesus à prova. Será que ele pode mesmo curar? Será que ele tem realmente poder? Será que ele ainda faz milagres como ele fazia no passado e como está registrado aqui nas palavras de Deus? Será que a gente precisa ficar buscando esses sinais, esses prodígios, esses milagres, essas realizações sobrenaturais para poder crermos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? E a palavra do Senhor nos diz que não. Nós já temos a verdade a respeito dele. Nós já vimos o que ele fez e o que ele realizou. Nós não precisamos de mais nada além de olhar para ele e ver que ele é de fato o Filho de Deus, o Senhor de toda a terra. Mas o texto continua e, além de mostrar esses fariseus e saduceus que queriam colocar o Senhor Jesus à prova e que a fé deles levava-os então a duvidar do Senhor Jesus, porque não criam de fato em Deus e na sua palavra, mas acreditavam em outras coisas que achavam ser verdade. Nós vemos também que há aqui no texto uma fé que faz com que Jesus seja mal compreendido. É como se fosse uma fé ainda infantil, uma fé que ainda não desenvolveu, uma fé que ainda não cresceu, uma fé que ainda não teve de fato essa expansão em relação à verdade de Deus. E a gente vê isso observando dos versículos 5 ao 12, nesse momento em que o Senhor Jesus começa a conversar com os seus discípulos e fala para eles do cuidado que eles deveriam ter com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o texto diz que os discípulos começam a questionar e a perguntar, será que ele está reclamando porque a gente não trouxe pão? Antes de viajar, a gente não passou na padaria e não comprou o pão para garantir que a gente tivesse o lanche aqui durante a nossa caminhada. E o Senhor Jesus, então, conhecendo os corações, vai até aqueles homens e diz, sinal, milagre, vocês já viram. Eu multipliquei pães, eu multipliquei peixes, sobraram, alimentaram 5.000, 4.000, e ainda sobrou. Vocês mesmos juntaram o que sobrou.
Então, mais uma vez, ele volta a lembrar essa realidade ensinada no começo do texto, que não era um sinal, um milagre, que faria de fato com que eles crescem, nem com que eles compreendessem, entendessem o que o Senhor Jesus estava querendo ensinar. E aí ele vai falar para eles do que de fato eles estavam querendo, e o texto encerra dizendo: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, eles criam sim no Senhor Jesus, eles eram discípulos do Senhor Jesus, eles estavam ali andando com o Senhor Jesus, mas algo faltava que fazia com que o Senhor Jesus fosse mal compreendido. Com que o que o Senhor Jesus falava, os discípulos não entendessem direito. E essa realidade, ela continua acontecendo hoje ainda nos nossos dias no meio da igreja. Nem sempre que a gente está diante da palavra de Deus, a gente consegue de fato compreender e entender o que a palavra do Senhor está nos falando. Por isso a necessidade da igreja, por isso a necessidade do culto, por isso a necessidade dos irmãos, por isso essa necessidade uns dos outros, para que nós possamos chegar a esse verdadeiro conhecimento. Por isso a necessidade de um líder, de um pastor, que ensine de fato a palavra de Deus e que nos mostre qual é a verdade do Senhor. Tanto fariseus quanto saduceus haviam então contaminado as convicções. Esses homens aqui que eram discípulos do Senhor Jesus, eles cresceram aprendendo da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eles cresceram ouvindo dessa religião judaica. O que permeava a mente deles não era ainda a palavra do Senhor Jesus. Eles ainda estavam caminhando e aprendendo do Senhor Jesus, mas eles estavam com a sua mente cheia de outras ideias, de outras doutrinas a respeito de Jesus mesmo e da religião e de como as coisas deveriam acontecer. E nós, como igreja hoje, precisamos ter esse cuidado para que a nossa mente não esteja perturbada e permeada com outras doutrinas, com outras ideias, com outros pensamentos que não a palavra do Senhor, e que esses pensamentos, essas ideias, essas doutrinas acabem nos levando para longe da palavra de Deus e não para entender de fato o que ela está dizendo. Que essas doutrinas, essas ideias não sirvam para perverter o caminho do Senhor, mas que de fato nós busquemos doutrinas, ensinos, verdades que sejam condizentes com a palavra do Senhor e que nos aproximem cada dia mais do Senhor. Como falamos hoje, antes, a questão não era de um sinal. Os discípulos aqui também tinham visto sinais. Eles estavam andando com o Senhor Jesus. Mas a questão era essa verdadeira compreensão, o entendimento correto daquilo que o Senhor Jesus estava falando. Então, muito mais importante do que uma igreja cheia de sinais e maravilhas e milagres, é uma igreja que de fato esteja ensinando a palavra de Deus, a verdade do Senhor. Porque se não há esse ensino, se não há essa verdade de Deus sendo transmitida, vai haver uma compreensão errada a respeito do Senhor Jesus, e a respeito da vida com o Senhor Jesus, e a respeito da fé e da caminhada. E as pessoas podem até andar achando que estão servindo a Deus, que estão adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Elas até vão citar o nome de Deus, o nome de Jesus, vão dizer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, mas estarão caminhando em direção ao inferno, porque não estarão compreendendo de fato a verdade do Senhor. Então, o que se deve esperar de uma igreja, de uma liderança, de um pastor? Que eles sejam fiéis à Escritura. Que eles ensinem a verdade das Escrituras. Que eles transmitam, de fato, a palavra de Deus. A gente pode ver que a palavra do Senhor nos dá outros exemplos de pessoas que não compreenderam direito aquilo que o Senhor Jesus ensinava e que, assim, precisaram da ajuda e do auxílio de Jesus e do seu Espírito para compreender, como Nicodemos. Nicodemos também era um líder judeu. Era alguém que ensinava a respeito das doutrinas judaicas ao povo. Mas o Senhor Jesus, em conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, no versículo 4, vai dizer a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E a pergunta de Nicodemos é: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não entendeu o que o Senhor Jesus tinha dito. E aí o Senhor Jesus vai dizendo: você sendo mestre,
não compreende? Você sendo líder, não entende o que eu estou dizendo? Não é nascer do ventre, é nascer da água e do Espírito. É nascer de novo, não da mulher, mas nascer do Espírito. Então, ele não tinha essa compreensão, de fato, do que o Senhor Jesus estava dizendo. E esse tipo de fé é uma fé que não nos aproxima, de fato, de Deus, mas que nos afasta do Senhor. Porque nós acabamos não compreendendo, de fato, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Encontramos também o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana. O texto diz que era necessário que ele passasse por ali. Não literalmente necessário, porque o judeu não passava por Samaria. O judeu, então, desviava o caminho, exatamente para não passar por Samaria. Mas naquele momento diz, é necessário que ele passe. Ele precisava encontrar aquela mulher, ele precisava conversar com aquela mulher, ele precisava mostrar aos samaritanos que eles precisavam crer nele também. E ele passa ali e começa a conversar com a mulher, ela está indo tirar água no poço, e ele vai dizer a ela que a água que ele tinha era uma água viva, e quem bebesse dessa água jamais teria sede. E a mulher olha, então, e vai questionar isso, dizendo, como o senhor vai tirar água desse poço? Ou, que água é essa? Então, me dê dessa água para que eu não precise voltar todo dia aqui no poço para tirar a água, para que eu tenha em casa essa fonte que jorra eternamente, sem precisar ficar vindo aqui no poço tirar água. E nessa conversa, versículos 10 a 15, diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ouve do Senhor Jesus, está ali com o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala para ela, mas ela não compreende, ela não entende o que o Senhor Jesus queria dizer. Ela tinha fé? Tinha. Tanto que ela sabe da história, ela conhece Jacó, ela sabe das promessas de Deus, mas ela não consegue compreender aquilo que o Senhor Jesus estava falando. A multidão na sinagoga, quando ouve o Senhor Jesus falar sobre a necessidade de dar o seu corpo e de que eles bebessem o seu sangue, se escandalizam, porque não compreendem o que o Senhor Jesus queria dizer. Lá em João 6, a partir do versículo 51, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Eles não compreendiam essa realidade espiritual. Embora tivessem fé, embora fossem religiosos, embora estivessem em culto ao Senhor, diz aqui que eles estavam na sinagoga, eles estavam no lugar de culto, eles estavam ali para ouvir a verdade do Senhor, mas quando o Senhor Jesus começa a falar, eles não compreendem essa verdade, porque eles não conheciam de fato o Filho de Deus. Os discípulos não entenderam, passaram a questionar o Senhor Jesus, o que eles estavam falando? Que ele estava falando literalmente do fermento do pão que eles não tinham trazido. E é preciso que o Senhor Jesus os explique. De que ele estava falando era dessa doutrina, desse ensino errado dos fariseus e dos saduceus. O Senhor nos ajude a ter essa fé que de fato nos leva a compreender a verdade do Evangelho
e que tenhamos igrejas e pastores que sejam fiéis a essas escrituras, para que nos ensinem essa verdade do Evangelho, para que não fiquemos, então, sem entender a mensagem do Senhor. Na terceira parte do texto, nós vemos, então, uma fé que leva até uma confissão sobre o Senhor Jesus. Mas a gente encontra aqui dois tipos de confissão. Primeiro, uma confissão que os homens acham que ele poderia ser Elias, ou poderia ser alguns dos profetas, ou até mesmo João Batista. Então, eles tinham uma ideia do Senhor Jesus, eles sabiam algo a respeito do Senhor Jesus, mas eles não tinham essa compreensão real de quem era o Senhor Jesus. Depois, a palavra de Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus vai dizer: de fato, foi Deus quem te revelou. Ele leva os seus discípulos para essa região aqui, que é uma região de gentios. Aqui diz o texto, no versículo 13, que eles estão indo para as bandas de Cesareia de Filipo. Então ele está indo agora para uma região de gentios. E ele pergunta: olha, o que eles dizem que eu sou? E a resposta é essa: Elias, ou um dos profetas, ou até mesmo João Batista. Em meio a essas superstições pagãs, em meio a essas ideias distorcidas de quem era Deus, de quem era Jesus, nós vamos encontrar lá em Cesareia de Filipo, ou nessa região, e no meio a esse momento que o Senhor Jesus está vivendo aqui, até o próprio César se achando como um Deus e mandando construir uma estátua que deveria ser adorada, uma estátua do próprio César, lá em um templo erguido ao próprio César. Quando o Senhor Jesus faz essa declaração, eles se surpreendem. Ele não é como esses outros, mas ele está aqui mostrando quem de fato ele é. E no nosso caso, é fundamental para a salvação a gente entender essa realidade e ter essa verdadeira confissão de fé a respeito de quem é o Senhor Jesus. A gente olha para Romanos, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lá em 1 João, capítulo 2, versículos 23 e 24, diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E mais adiante ainda, em 1 João, capítulo 4, versículos 14 e 15, diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A ideia aqui não é simplesmente de dizer, de proferir com os lábios. A ideia não é simplesmente de eu fazer uma declaração de fé escrita e publicar. Olha, eu creio aqui em Jesus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Jesus, aquele que desceu ao Hades, ressuscitou. Não é simplesmente ter uma declaração de fé, ler essa declaração de fé, publicar essa declaração de fé. Não é simplesmente vir aqui à frente da igreja no dia do batismo, ou da própria chamada profissão de fé, e dizer: eu creio, eu aceito, eu acredito na palavra de Deus, eu creio na Trindade, eu creio nas doutrinas ensinadas pela igreja, eu creio na palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Não é simplesmente isso. Senão nós estaríamos caindo na ideia anterior, de uma fé que não compreende de fato o que o Senhor Jesus diz, o que Ele pede de cada um de nós. Essa fé que de fato nos impulsiona a servir ao Senhor, é esse crer e esse confessar que faz com que sejamos testemunhas vivas do Senhor Jesus e que as pessoas olhem e vejam em nós esse Cristo que nós professamos e dizemos crer.
É simplesmente abrir a boca e dizer. Eu sempre me lembro, quando eu penso nessa realidade dessa fé e de confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus, quando em 2004 a gente retornou do campo missionário lá no Pará e fomos trabalhar com uma congregação lá em Ati, próximo a Saloá, ali perto de Garanhuns, entre Saloá e Águas Belas, ali. E na chegada nós recebemos um grupo da Igreja Presbiteriana de Areias, com o presbítero Jerônimo, né, que faz um trabalho assim de evangelismo, de levar um grupo da igreja, e eles passam alguns dias ali na cidade, eles saem de porta em porta, e eles levam um questionário, e ali eles vão preenchendo, e perguntando quem quer uma visita depois do missionário, do pastor ali daquela cidade, para poder, né, continuar o trabalho. E eles foram embora, deixaram uma pilha dessa altura assim de folhas, né, de coisas que tinham sido preenchidas com pessoas ali da cidade que queriam uma visita, que queriam retornar. Primeiro eu olhei e digo, meu Deus do céu, como é que eu vou sozinho agora cuidar disso tudo? Era muita ficha mesmo. E eu digo, eu não vou ter como cuidar de tudo isso. Mas o que me chamou a atenção é que 99,99999%, para não dizer que era 100%, quando eu perguntava assim, quem é Jesus? É o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Então, com a boca, eles confessavam que ele era o Filho de Deus, mas a vida, o testemunho, o procedimento, a maneira como eles viviam na cidade, em nada mostrava que eles sabiam de fato que ele era Senhor, Salvador, Filho de Deus. Então não se trata simplesmente de confessar com a boca dizendo, ele é o Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Deus. Não adianta estar aqui dentro e dizer isso com os lábios, se a sua vida, quando você sai daqui, se lá na sua vizinhança, no seu trabalho, junto com a sua família, a sua vida não diz nada do que você confessa com a sua boca. Não adianta. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. Se a gente olha João 10, 19 a 21, o Senhor Jesus, então, está falando e fica claro, não é, como as pessoas estão confusas sobre quem é Jesus. Diz assim, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, ele enlouqueceu. Por que vocês ouvem esse homem? Já outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, vejam, eles estavam ali diante de Jesus, e mais uma vez a ideia é, viram um milagre, viram um sinal sobrenatural, um cego enxergar, mas uns olhavam e diziam, tem demônio. Outros diziam, não, ele é de fato o Filho de Deus, porque como é que ele abriu os olhos a esse cego? Então não é uma simples confissão ou uma simples ideia a respeito do Senhor Jesus. E voltando a lembrar, estamos falando aqui de religiosos, de pessoas que eram judias, de pessoas que estavam acostumadas com a igreja, com o templo, mas olhavam para o Senhor Jesus e não conseguiam enxergar de fato quem ele era, e não conseguiam ter esse discernimento para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não somente dizer, mas viver essa realidade. E uma coisa é certa, não é possível, então, posicionar-se em relação a Jesus Cristo, fazendo uma pesquisa de opinião pública, e simplesmente vendo quem diz que crê no Senhor Jesus, ou quem diz que não crê no Senhor Jesus. E a coisa mais importante também não é o que os outros dizem a respeito do Senhor Jesus. Não é o que os presbíteros dizem, não é o que o pastor diz, não é o que a nossa denominação diz a respeito do Senhor Jesus, mas sim o que a Bíblia diz a respeito do Senhor Jesus, e se nós estamos de fato crendo
e servindo a esse Senhor Jesus e andando como Ele nos tem ensinado na sua palavra. Se não há essa confissão verdadeira, se não há essa fé verdadeira no Senhor Jesus, nós não iremos encontrar o verdadeiro caminho. Nós não iremos encontrar a verdadeira água. Nós não iremos encontrar o verdadeiro pão. Nós não iremos ter, de fato, a nossa vida saciada pela palavra de Deus. E, por fim, nesse último momento agora, o texto nos leva a ver essa fé que nos faz ver em Cristo, ou Cristo como sendo o verdadeiro lucro para a nossa vida. O que de fato é importante, o que de fato tem valor na nossa vida é o Senhor Jesus. É crer nele e é viver para a glória dele. Depois de declarar a sua identidade, Jesus então vai declarar as suas obras. Ele iria para Jerusalém, ele sofreria, ele morreria, e ele então ressuscitaria dentre os mortos. E a primeira afirmação explica que faz da sua morte esse momento importante, onde vai haver essa paga pelos pecados, e nós podemos encontrar então nele, a partir daí, essa vida eterna. A partir do versículo 21 em diante, nós encontramos uma declaração a respeito de Pedro, né, que nos leva a pensar se de fato aquela primeira declaração, ou se de fato o ensino que diz que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria fundamentada, faz algum sentido. Quando no momento logo seguinte, a gente encontra o Senhor Jesus dizendo: tu és pedra de tropeço, arreda, Satanás. Então, será que Jesus estava falando mesmo de Pedro como esse fundamento da igreja? Claro que não. Claro que não. Em momento nenhum a gente vai encontrar isso se a gente lê o texto com atenção e se a gente vê o que de fato está acontecendo. Se a gente começa a entender e a compreender o que Jesus está dizendo, a gente vai ver que essa realidade em nenhum momento pode estar presente. Pedro olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, deixa esse negócio de ir para Jerusalém, de morrer. Tem compaixão de ti mesmo. Não pense nisso, não faça isso. Não deixe que de modo algum isso te aconteça. E de uma certa forma, Jesus até vai dizer que ele tinha sim um desejo de não passar por esse cálice, quando ele ora lá no Getsêmani. Mas ele entendia que, muito mais do que a vontade dele, o importante era fazer a vontade de Deus. Era cumprir a vontade do Pai. E ele diz: seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Ele veio para obedecer ao Senhor e para cumprir tudo aquilo que o Pai havia determinado ao seu respeito. E nesse momento, Jesus então volta para Pedro e diz: arreda, Satanás. Tu és pedra de tropeço. Não é assim que as coisas devem acontecer. O erro de Pedro foi pensar como um homem. Pensar como um discípulo que queria proteger o seu mestre. Pensar como alguém que poderia defender o Senhor Jesus dos seus inimigos, como ele faz lá no Getsêmani. Saca da espada e corta ali a orelha de Malco. Ele achava que podia defender o Senhor Jesus. Ele achava que tinha coragem para isso. Aí ele chega a dizer: olha, eu não vou te negar, pode todo mundo te abandonar, mas eu não te abandono. Aí eu sou Pedro, eu estou aqui firme com o Senhor Jesus. E a gente vê que nada disso acontece. Porque nenhum de nós, por mais que desejemos ou queiramos, não podemos fazer nada sem o auxílio do Espírito Santo do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai dizer que sem Ele, nós nada somos e nada podemos fazer. Dependemos exclusivamente dEle. Ele tem esses pensamentos agora que são contrários ao que Ele tinha acabado de declarar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora Ele diz: não vá para a cruz, não morra, não cumpra o que o Cristo deveria cumprir. Não seja o Cristo, não morra, não vá para a cruz. Então, ele está contradizendo exatamente o que ele tinha acabado de afirmar como fé no Senhor Jesus. E nessas Santas Escrituras, nós vemos que há essa verdade a respeito do Filho de Deus sendo mostrada e que precisamos, então, ver esse Senhor Jesus como o único que nos dá, de fato, esperança e vida. Jesus apresenta aos seus discípulos basicamente duas formas
de encarar a vida. Ele nos ensina que a razão da nossa vida não está em nós mesmos, não está na nossa força, não é vivendo para si que nós vamos encontrar esse sentido da vida. Ele diz que aquele que quer ser o seu discípulo deve negar a si mesmo. Deve deixar de olhar para si mesmo. Então, essa ideia, olhe para dentro de você, ouça o seu coração. Isso é mentira do diabo. O que a Bíblia nos ensina é, não olhe para dentro de você, olhe para Cristo. Não escute o seu coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Ele é desejoso de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, escute o Senhor. Olhe para a Bíblia. Escute a palavra do Senhor Jesus. Não é ignorando também a história da cruz e dizendo, Jesus não existe, Deus está morto, que a gente vai conseguir encontrar um sentido para a vida. Ele nos ensina que não é possível ao homem salvar a sua própria vida. Não é possível ao homem ganhar a eternidade. Que, na verdade, quem busca essas coisas está perdendo a vida. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Não é possível ao homem salvar a sua própria vida. Nós dependemos, então, totalmente do Senhor Jesus. E, por outro lado, ele nos ensina que há uma esperança, que há uma resposta, que há uma maneira de encontrar a verdadeira vida, que há uma razão para viver. E que a maneira de encontrar a verdadeira vida é negar a mim mesmo, é tomar a cruz, é seguir o exemplo, o modelo e o próprio Senhor Jesus. É obedecer aos seus mandamentos. Porque o que o mundo pensa ser vida, na verdade é morte. O que o mundo diz ser vida, na verdade é morte. E o Senhor Jesus, no versículo 26, vai dizer isso, dizendo, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, ele chama a nossa atenção e ele diz, há uma esperança, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então ele diz, há um reino, há um rei, há um Senhor. Há uma esperança, porque já que nesse mundo não tem nada que possamos fazer, nada que possa de fato nos fazer ganhar, só nos faz perder, a única esperança está nele. O Filho do Homem, que há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Aquele que virá nos buscar, aquele que virá nos levar para junto de si. Aquele que é Deus, Senhor de toda a terra. Então, negar-se a si mesmo é a única maneira de nós buscarmos ao Senhor. E negar-se a si mesmo não significa necessariamente ou somente negar coisas materiais. Então, para servir ao Senhor Jesus, eu tenho que ser pobre. Eu tenho que negar tudo que eu tenho de bens materiais. Eu não posso ter terra, eu não posso ter casa, eu não posso ter um trabalho bom, eu não posso ter um carro bom, eu não posso ter nada. Eu tenho que negar tudo isso para seguir o Senhor Jesus, porque tudo que o mundo dá é ruim. Não. Mas é tomar a cruz, é observar o que o Senhor Jesus ensina, é usar daquilo que Deus nos dá para a glória do seu nome, para abençoar a sua igreja e aqueles que necessitam. É identificar-se com Cristo em sua morte e também na sua ressurreição. É proclamar o seu reino, é viver somente para Ele, é proclamar a glória do seu nome aonde nós estivermos. Esse Evangelho de Mateus, então, nos traz Jesus como esse rei de um reino celestial. Um reino que não é dessa terra, não está preocupado com as coisas dessa terra, mas um rei celestial. Que esta igreja, não somente nestes 56 anos, mas por quantos anos ainda o Senhor permitir,
esteja vivendo assim, para a glória do nome desse Senhor, crendo nesse Cristo que morreu e ressuscitou, tomando a sua cruz, abandonando os seus desejos, ouvindo de fato a voz do Senhor Jesus, obedecendo às Escrituras, obedecendo os mandamentos do Senhor, crendo de fato e declarando em alto e bom som, para quem quiser ouvir, não somente em São Bento, mas quem quiser ouvir, que o Senhor é Deus, é o verdadeiro Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Louvamos a Deus pela sua palavra e mais uma vez aqui reiteramos nossa gratidão ao reverendo Irineu. De fato, irmãos, venhamos estar vivenciando a fé verdadeira, a fé que vem do Senhor como um dom, como foi dito, e que testemunhemos em nossa vida realmente, que a nossa confissão não seja apenas com os lábios, mas que os lábios professem aquilo que está em nosso coração e que nós percebamos em nossa vida as evidências desta fé verdadeira. Vamos ficar de pé? Nós vamos entoar o hino de número 172. O hino tem por título Chuvas de Bênçãos. E esse hino vem a calhar com esta situação, com esta ocasião. De fato, irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus tem derramado torrentes, chuvas abundantes de bênçãos sobre as nossas vidas. São 56 anos de organização eclesiástica, mas além desses 56 anos, uma história que volta até o século XIX. Você que está com o seu boletim, leve para casa. Eu peço que você leia o que está escrito aí na capa do boletim. É um resumo de um texto que está em sua íntegra ali no mural, que traz um pouquinho da nossa história. O presbítero Caio teve esse trabalho. Nós resumimos, colocamos aqui na capa do boletim, mas também está ali no mural para que você possa depois perceber e assim se alegrar com aquilo que Deus tem feito e que os seus feitos no passado sejam também força para que nós continuemos olhando para frente e caminhando. Temos vivido dias difíceis, mas a despeito desta realidade, o Senhor está conosco, assim como esteve com os pioneiros do presbiterianismo aqui, que também enfrentaram dificuldades, mas o Senhor trouxe o crescimento. Chuvas de bênçãos, desde então, têm sido derramadas sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Então vamos cantar com alegria, confessando realmente essa certeza. Deus tem nos abençoado sobremaneira. Cantemos. Chuva de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazemos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, outras nós já recebemos, outras só vamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, pelo Senhor nos virá, os pecadores indignos, graças do Senhor terão. Chuvas
Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento. Logo após a oração feita por mim, eu peço ao reverendo Irineu Júnior que esteja impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor, queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por este momento que aqui estamos, desfrutando desta realidade, ó Deus. Estamos aqui conscientes de que o Senhor tem derramado, ao longo desses 56 anos, chuvas de bênçãos sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre cada família que aqui congrega. Obrigado, Senhor, porque nós podemos perceber que o Senhor não apenas tem derramado bênçãos sobre a nossa igreja, mas sobre este município, porque há mais de um século o Senhor, de fato, trouxe aqui servos do Senhor, comprometidos com a verdadeira mensagem do Evangelho, que tinham, de fato, a fé verdadeira, que entendiam que era a palavra que iria gerar vidas e não os sinais. E vieram aqui e pregaram com dedicação, com zelo, e mesmo a Deus enfrentando oposições, o Senhor os deu coragem para que eles então fizessem esta obra, e esta obra frutificou. E nós somos, ó Deus, prova desta realidade. Nós somos, ó Deus, frutos, ó Deus, desse trabalho. E nós estamos aqui hoje, ó Deus, gratos, porque o Senhor levantou um povo presbiteriano aqui nesta cidade, que não se limita apenas à nossa igreja, mas a outras igrejas presbiterianas também que estão aqui atuando. Nós te louvamos por isso. Mas de forma especial te louvamos pela nossa igreja, pelo pioneirismo, pelos 56 anos de organização, pelos nossos frutos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Nós louvamos ao Senhor. E que nós possamos, ó Deus, assim como este hino que nós cantamos, agradecer ao Senhor e ter ciência do que o Senhor já fez, mas olharmos para o futuro, ó Deus, na expectativa daquilo que o Senhor irá fazer. Assim como o salmista que tinha esta certeza que iria colher os seus feixes, não sem antes, ó Deus, semear. Portanto, nos ajude a semear, nos ajude, ó Deus, a plantar, crendo que a colheita já está vindo e virá ainda mais até o dia de Cristo Jesus, porque nós cremos, como nós vimos, acerca do reinado do Senhor. O Senhor virá, irá recompensar os teus servos que nesta vida confessaram o Senhor, carregaram a sua cruz e viveram para ti. E nós queremos ser achados dentre estes servos, e de fato o Senhor tem nos encaminhado para esta realidade. Portanto, te agradecemos ao Senhor e te pedimos outras bênçãos, muitas bênçãos sobre a nossa igreja, sobre cada família aqui representada, sobre as congregações que fazem parte também, ó Deus, deste rebanho. Abençoa, Senhor, dá-nos graça, livra-nos do mal, fortalece-nos e que vivamos, ó Deus, alicerçados em Tua palavra, até o dia de Cristo Jesus. É assim que nós te oramos, pedindo força, pedindo graça sobre todos nós. Nós te oramos, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção. E agora, amados, que a graça e a paz vem da parte desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, que é o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo do Divino Espírito Santo do Senhor, esteja sobre cada um de vós, sobre todo o povo de Deus. Que se reúnem aqui os que estão espalhados por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Podem sentar? Nós temos alguns avisos. Primeiramente, nossa programação semanal. Terça-feira, nossa reunião de oração, 18h30, sob a direção da nossa irmã Rejane Mota. Na quinta-feira teremos o nosso estudo bíblico, continua ainda às 19 horas. Esteja aqui, nós temos transmitido também, mas se você puder estar aqui, é muito melhor para que nós possamos interagir e assim crescermos mais na palavra do Senhor. Então, próxima quinta, 19 horas, estamos tratando sobre o ofício real do Senhor Jesus, Jesus Cristo como Rei. Sexta-feira, 17 horas, o nosso programa na Rádio São Bento FM. Ouça e divulgue. Estamos também transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, então você pode acompanhar. E na sexta-feira também teremos o estudo bíblico na congregação da Mário Braga, às 19 horas.
Sábado teremos alguma programação de alguma sociedade? Plenária da UMP, 19 horas aqui na igreja. E domingo, 9 da manhã, nosso culto solene, culto de adoração ao Senhor. Esteja presente para que nós continuemos celebrando ao Senhor pelas chuvas de bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu queria aproveitar esse momento agora, irmãos, e agradecer. Eu não vou citar nomes, para evitar de citar alguns e esquecer outros, mas eu quero agradecer à SAF, eu quero agradecer ao PH, eu quero agradecer ao MP, todos os irmãos que fazem parte dessas sociedades, pelo esforço para que nós pudéssemos, então, realizar esta programação, cada um em sua área. Os irmãos sabem o que cada um teve que fazer, e nós louvamos ao Senhor porque vemos Deus levantando servos comprometidos com a sua obra, irmãos que aceitam sempre os desafios que são postos e arregaçam as mangas para trabalhar. Então, muito obrigado aqui, fica aqui a nossa gratidão do Conselho, às irmãs da SAF, aos nossos jovens da UMP e aos homens da UPH. Agradecer também ao Conselho por mais um ano aí de caminhada, apesar de não estarmos encerrando um ano, mas estamos começando um novo ano no que diz respeito a mais um ano de existência desta igreja. Estamos aqui pelo segundo ano junto aos irmãos, louvando a Deus. Obrigado por todo auxílio que tem sido prestado a nós temos caminhado juntos, que possamos continuar assim, servindo ao Senhor. Nós vamos ter agora, como nós falamos, nós vamos ter o nosso almoço, tá bom? Então, você que está aqui, não vá para casa, não se preocupe com o almoço. Vou ter que ir para casa correndo,